E para falar deste assunto está aqui nos nossos estúdios o deputado Pedro Czai, que é um incentivador da Defensoria Pública. Boa noite, deputado. Boa noite, Paulo Alceu. Obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer. E também conosco o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos de Brasília, André Luiz de Castro. Seja bem-vindo. Muito obrigado e boa noite. Obrigado por ter vindo. Hoje é o dia do Defensor Público, né? Parabéns. Exatamente. Muito obrigado. 19 de maio, o Dia Nacional do Defensor Público. O que é um defensor público? Para começar, para as pessoas entenderem melhor o que a gente vai discutir aqui. Essa é uma excelente pergunta. Defensor público é uma carreira que está prevista na Constituição Federal de 1988. O defensor público é aquele profissional que presta um agente político de Estado e que trabalha com exclusividade para prestar assistência jurídica integral e gratuita à população carente, ou seja, aqueles que não podem pagar um advogado. Eles são recrutados através de um rigoroso concurso público de provas e títulos, conforme está previsto na Constituição, e uma vez tomando posse no cargo, são investidos de uma série de prerrogativas, responsabilidades funcionais, mecanismos de controle, inclusive, sobre a atividade do defensor público, para que ele possa exercer a sua função constitucional de velar pelos interesses das pessoas que não têm condições de pagar advogado da melhor forma possível, seja buscando a tutela individual, ações individuais em todas as áreas, na área de família, ações de guarda, ações de alimento, investigação de paternidade, divórcio, separação. Na área civil, que envolve direito do consumidor, contratos, moradia, posse. Na área de proteção de grupos especiais que precisam de uma proteção realmente, né, do Estado, como os idosos, a criança e o adolescente, a mulher vítima de violência. Enfim, o defensor público é esse profissional, né, esse agente político do Estado, né, previsto na Constituição e que garante assistência jurídica integral e gratuita para a população em todas as áreas do direito. População de baixa renda, população que não tem condições de pagar um advogado. Exatamente, aqueles que não podem pagar. O que diz a lei é o seguinte, que o defensor público atua em favor daqueles que declaram que não têm condições de pagar um advogado sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família, né? Portanto, aquele cidadão que está nessa situação, ele se enquadra no perfil do assistido da Defensoria Pública. Deve ser a grande maioria do brasileiro, né? Até porque hoje um advogado custa muito caro. Exatamente. De acordo com dados do IBGE, cerca de 70% da população vive com menos de 3 salários mínimos, o que é um perfil de um assistido da Defensoria Pública que com essa renda não tem condições de pagar pelos bons serviços de um advogado. Deputado Pedro Czai, hoje nós convidamos também representantes da OAB e da Procuradoria-Geral do Estado. Infelizmente não vieram, até para fazer um contraponto entre Defensoria da Ativa e Defensoria Pública. E eu acho que é por causa do senhor aí. E eu gostaria de fazer um debate, seria importante até para as pessoas entenderem. Por que a Defensoria Pública, no seu entender, é mais importante e seria mais eficiente do que a Defensoria da Ativa? Em primeiro lugar, e seria muito bom, a OAB está aqui do nosso lado, a Procuradoria do Estado, para a gente fazer um debate democrático e todo telespectador julgar as posições. Mas o que é fundamental na Defensoria Pública que a Defensoria da Ativa não tem? A Defensoria da Ativa atende uma ação judicial individualizada quando é provocada. O defensor público tem exclusividade para esse serviço. Tá? Dedicação exclusiva para atender a população. Não só para os casos individuais, mas para os casos coletivos. É o orientador do ponto de vista pedagógico, informativo. Ele não é só aquele que vai lá para a ação judicial. O defensor público constrói o quê? Toda a perspectiva da cidadania de direito do povo, daqueles que mais precisam. Por isso que o defensor público é de carreira, por isso que é aquele que é para atender aqueles que mais precisam. Portanto, a Defensoria Ativa só faz uma parte. Que é atender a ação judicial. E, em segundo lugar, precisa o quê? Receber em dia, como às vezes os defensores da ativa não recebem nem em dia. Então, o que nós estamos fazendo nesse debate? Por que o movimento está crescendo? Porque defensor público é para atender aqueles que mais precisam. Por isso que os advogados estão participando do nosso movimento, por isso que as universidades de direito, de assistência social, de jornalismo estão participando do nosso movimento para acolher o quê? Assinaturas para fazer Santa Catarina também o Estado com Defensoria Pública. É o único do país, é uma vergonha. Vocês já teve uma audiência pública em Chapecó. Uma audiência pública, quase 500 pessoas em Chapecó, audiência pública em Joinville, e a OAB foi lá. Então, e agora em Florianópolis. Hoje
a terceira, vamos ter em Blumenau, vamos ter em Lages, vamos ter em Criciúma, vamos fechar esse círculo de audiências públicas. E o que a gente estava percebendo? Quando a OAB começou a participar, começou a perceber o quê? Reconheceu que é constitucional a Defensoria Pública. Aí, por quê? Porque é constitucional. Então, mas a dativa também é constitucional e é correta. Não, mas, perdão, há uma diferença. Estamos tratando de uma Constituição que é a Constituição Federal. Sim, a Constituição Federal determina a Defensoria Pública. Pública, exatamente. Não dativa, não existe. Não, mas exatamente. A Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988, que o povo brasileiro tanto lutou para conquistá-la, com seu sangue, inclusive, né, para a redemocratização do país, a Constituição prevê que a assistência jurídica integral e gratuita será prestada pela Defensoria Pública, estruturada como uma instituição dotada de autonomia financeira e orçamentária e com profissionais selecionados através de rigoroso concurso público. Essa é a opção da Constituição Federal. É um direito negado. Como é que é possível Santa Catarina se transformar no mau exemplo para o Brasil? Por quê? Porque é uma opção política. Passar o recurso para uma entidade privada, e todo o respeito à OAB, mas a OAB começa a reconhecer, quando ele participa das audiências, e eles não estão vindo porque eles começam a reconhecer que é legítimo esse movimento, que é um direito negado. Não só um direito negado do ponto de vista constitucional, mas é um direito negado hoje para os mais pobres, além da ação judicial lá, da ação indireta. Portanto, toda a orientação, toda a perspectiva pedagógica, toda a perspectiva do direito à cidadania está sendo negada ao povo mais pobre de Santa Catarina. Mas a dativa não presta esse uma serviço? Parte só, uma parte. Inclusive na audiência pública em Joinville, foi muito emblemático, o juiz em Joinville tinha um preso, 2 meses preso. Precisou fazer a audiência para a sentença. Não teve advogado da ativa. Ele diz, solta o preso porque não tem defensoria pública em Santa Catarina. O juiz, no dia da nossa audiência, e criticou a ausência de um advogado para sentenciar uma pessoa que tinha sido presa, ele soltou e diz, enquanto não tiver defensoria pública em Santa Catarina, os pobres não terão reconhecimento e direito garantido. O juiz, é o judiciário. Por isso que esse debate tem que avançar. Por isso que a Igreja Católica, a CNBB de Santa Catarina Sul 4, com todos os bispos, inclusive hoje o Dom Manuel, referendando toda a discussão das dioceses, estão ajudando na colheita de assinatura, porque entendem que é um direito negado. E o direito à cidadania aos mais pobres, como o direito à saúde, direito à educação. Como é que nós em Santa Catarina estamos dando um mau exemplo para o país, que os mais pobres não têm direito ao acesso à justiça? Deputado, eu vou fazer uma paradinha rápida agora para o intervalo, até me surpreendeu, achei tão curto esse bloco, e a gente já volta para continuar esse assunto. É rapidinho.